E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco, da continuação de história sobre o fascismo, e agora a gente vai falar de algo que é muito parecido, mas ainda com algumas diferenças, que é sobre o nazismo. Então pessoal, bora lá de falar desse tema, que é muito importante para nossa história e para várias coisas que aconteceram atualmente. Então, bora lá. Então pessoal, antes da gente falar do nazismo, a gente tem que falar um pouco da condição, da Alemanha na época, depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi muito atingida pelo Tratado de Versalhes e cresceu um sentimento de revanchismo e nacionalismo muito grande, porque de acordo com eles tinham sido vítimas, do tratado, e juntamente aquele sentimento de orgulho à nação apenas aumentou esse sentimento. Além disso, a hiperinflação aumentou muito, o desemprego, muitas crises humanitárias, certo? Então, com isso, uma grande parte da população estava insatisfeita, com muitos problemas socioeconômicos. Então veio uma ideia para poder revolucionar esse momento. Então, por conta disso, em 1920 foi criado o Partido Nazista, O Partido Nazista, ele era bastante contra, as democracias, porque elas teriam ferido o orgulho deles, Teriam meio que ferrado eles, depois da guerra, com o Tratado de Versalhes, também antiliberais e também comunistas, certo? Além de ter esse nacionalismo que cresceu bastante. Então, houve muitos discursos, especialmente do Hitler, e ele sempre falava, foram as grandes potências, que através do Tratado de Versalhes deixou a gente nessa miséria, nesses problemas. Eles queriam voltar a ser uma grande nação, igual no fascismo, por exemplo, que eles queriam voltar às glórias do Império Romano. Agora eles queriam voltar às glórias que eles tinham no passado, na linha temporal que eu já vou falar agora. Então, pessoal, é o seguinte, a gente teve 3 Reiches, durante a história da Alemanha. A primeira faz muito tempo, então a gente não vai falar muito, certo? Então a gente começa a partir do segundo. O segundo, a gente teve 2 importantes momentos. O primeiro dele foi o Império Alemão. O Império Alemão foi de 1871 até 1918. Então, com a unificação alemã até o fim, da Primeira Guerra Mundial. Essa que era a bandeira, do Império Alemão. Depois disso, a gente teve a República, a democracia de Weimar, que foi de 1918, 19, até 1933. Então, nesse momento, com essa bandeira aqui, muito parecida com a Alemanha atual, foi até o fim do Segundo Reich. O Terceiro Reich foi a partir da Alemanha nazista, de 1933 a 1945, que é o mais importante que a gente está falando agora. Mas por que eu estou trazendo as bandeiras, falando dessa linha? Porque muitas vezes você era contra as ideias, por exemplo, de um grupo ou do partido que estava comandando o país, só que você era visto como alguém que era contra a pátria. Por quê? A bandeira mostrava o grupo, quem estava liderando. Então, por exemplo, na Alemanha nazista, você podia ser um alemão, mas você era contra o nazismo. Então é como se fosse contra o próprio Estado. Então a bandeira mostra quem está no poder, a força de quem que é aquela bandeira, quem que está liderando, fechou? Então bora falar um pouco sobre o Hitler, Então, pessoal, com isso, o Hitler, o maior representante do partido nazista, tentou tomar o poder. Só que ele teve fracasso nisso, Então aí teve 2 coisas muito importantes que foram criadas. Então a primeira delas foi a SA, Então a Seção de Assalto do Partido Nazista. Ela foi criada em 1920 e basicamente ela era um conjunto, de paramilitares. O objetivo deles era punir com violência, até os opositores do nazismo, com ódio, com esse sentimento de revanchismo que eu já tinha dito. A outra coisa foi que, durante mais ou menos 7 dias, após o Hitler não ter conseguido tomar o poder, ele foi preso. E na prisão ele escreveu o livro Minha Luta, que mais ou menos tinha algumas ideias de como seria caso o nazismo ganhasse força, caso eles vencessem, as eleições ou chegassem ao poder. Mais ou menos esse livro trazia algumas ideias. Então as ideias que a gente tinha, nesse livro A Minha Luta, era uma delas, a superioridade da raça ariana, que basicamente seria uma parte da população seria acima da outra por causa de algumas características, e vantagens, e por isso eles seriam uma raça pura, que deveriam continuar prevalecendo. A outra seria a ideia de um espaço vital, Então a Alemanha deveria conquistar muitos territórios, assim, colocar em prática suas ideias e poderes nele. E por fim a gente teria o antissemitismo,
que seria aquela ideia contra os judeus, que os judeus seriam inferiores, né, menos importantes do que a raça ariana, certo? A gente vai falar um pouco mais do antissemitismo, mas antes vamos falar aqui como o Hitler chegou no poder. Então, pessoal, agora vamos falar como que o Hitler chegou no poder, né? Basicamente, antes, quem dominava as eleições eram os conservadores e os moderados, né? A favores da república, né? Da democracia. Depois vinham os comunistas e por fim vinha o nazismo, né? Que antes começou fraco, mas depois ficou forte na Alemanha. Teve vários motivos que fez o nazismo crescer e o Hitler chegar no poder, mas com certeza um dos principais foi o aumento, né, do fascismo na Itália, que viu que a Itália estava tendo novas ideias, novos pensamentos e que estava dando resultado para eles. E o outro foi a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929, que gerou uma grande depressão e devido à globalização, muitos países, né, ficaram em péssimas condições e um deles foi a própria Alemanha, né, que depois da guerra já estava com problemas, depois com a quebra da Bolsa ficou ainda mais. Então eles estavam muito fragilizados, né, desemprego, fome e vários outros problemas. Então com isso, com a quebra da Bolsa, eles viram que a democracia não estava conseguindo ajudar eles. Então os conservadores, né, e os moderados começaram a cair. Além disso, em 1938, né, em 9 de novembro, foi feito meio que uma coisa para poder diminuir as votações dos comunistas, né? Então, os nazistas eles colocaram fogo em várias lojas, né, em empresas que os judeus tinham. Lembra daquelas ideias da minha luta? Pois é. Com isso, eles culparam os comunistas que eles tinham feito isso e aí eles perderam força também. Então, os dois perderam força por causa desses eventos e assim o nazismo foi crescendo. Por quê? Porque os empresários, porque os capitalistas, os militares, eles viram que o nazismo ele tinha uma forma dele poder crescer. Então muitos deles ou votaram no nazismo por medo, outros até pensavam, o Hitler tem algumas ideias que assim, é totalmente horrível, só que ele não vai cumprir isso, né? A gente precisa de alguma coisa, a gente tá desesperado, a gente precisa de ajuda para poder voltar como a gente era antes. Então muitos votaram no nazismo, né, no Hitler, por causa que era uma das únicas possibilidades de eles poderem voltar, né, a crescer. Enfim, a gente vai dar uma ideia maior do porquê que a população voltou. Então, vamos lá. A primeira coisa, o Hitler, ele era uma pessoa que sabia se comunicar muito bem. Ele não era igual aos outros políticos que falavam, a gente vai implantar tal coisa, ou a gente vai fazer tal bagulho. Não, ele era um cara muito objetivo e falava, o problema é esse. A gente vai fazer isso. E isso fazia a população ficar muito assim vidrada, bastante confiante até assim. E o outro fator foi, o Hitler ele era um cara que focava bastante nas coisas, né, nas ideias do passado. Então, por exemplo, a comunidade LGBT, o racismo, né, vários outros preconceitos, eles queriam manter porque era algo comum no passado, eles queriam manter essa ideia. Né? Além disso, eles estavam desesperados, como eu falei, e era a única oportunidade que eles tinham. Então, como que o Hitler conseguiu dinheiro para poder bancar tudo isso, bancar as propagandas, bancar essas ideias? Uma delas foi, os empresários, eles bancavam tudo isso, né? Davam dinheiro para o partido nazista para eles poderem, né, fazer os investimentos e tudo mais. E, consequentemente, o partido nazista dava privilégios, né? Davam ajuda comercial, ajuda de exportação, então eles meio que se ajudavam. Fatores como esse fizeram que o Hitler chegasse no poder. Então vamos falar um pouco de o que aconteceu para isso, né, chegar até onde chegou. Basicamente foi assim, a população revoltada decidiu ir na frente do Palácio do Rei e falar assim, não tá dando, a gente precisa de melhoras. E diferente de, por exemplo, o que aconteceu lá na Rússia, né, onde o Czar matou vários, né, da população, aqui não. Ele decidiu fazer o seguinte, a gente vai tirar o nosso primeiro-ministro, né, que é conhecido como chanceler, e a gente vai colocar o Hitler, né? Então Hitler vai passar a ser o nosso novo chanceler, o nosso primeiro-ministro. Então assim foi a primeira, né, forma dele chegar ao poder. Só que a gente teve uma grande coincidência histórica. O rei, ele morreu, né, por causas naturais, ele não foi assassinado. E, consequentemente, em vez de eles pensarem em outro rei, alguém para poder substituir, eles falaram, vamos colocar o Hitler mesmo. Então Hitler passou a fazer parte tanto do poder legislativo, tanto no executivo,
judiciário. Então ele estava com o poder todo nas mãos dele. Então, pessoal, vamos agora, né, para ideia de tempo. Então, em 1933, né, o Partido Nazista conseguiu vencer as eleições e, consequentemente, eles chegaram ao poder. Com isso, muitas coisas aconteceram, né, no governo do Hitler. Uma delas foi a criação do Gestapo, né? Então foi uma polícia secreta do Estado que queria agir para poder manter a ordem. Já em 1934, o Hitler, né, teve essa morte do rei que eu falei, então ele começou a fazer parte dos três poderes, ficando conhecido como Führer, que é como se fosse o salvador da pátria, né, o guia. E assim ele teve algumas mudanças. A primeira foi econômica. Economicamente ele foi muito bem. Por quê? Ele começou a investir bastante nas indústrias, começou a investir em empregos, no desenvolvimento, né? Por causa daquela ideia econômica que eu falei. Então, as pessoas, os empresários, né, os capitalistas ajudavam o partido e, consequentemente, eles ajudavam com privilégio. Então, com isso, o desemprego diminuiu. Então, economicamente foi bom, só que socialmente foi muito ruim. Por quê? Ele foi um cara que colocou a ditadura, então os jornais, as ideias contrárias ao partido eram totalmente, assim, inadmissíveis. Você podia ser morto, né, pelo Gestapo. Então tudo isso era muito, assim, totalitário. Então era muito difícil você viver na Alemanha na época. A comunidade LGBT, o racismo, eram muito oprimidos. Então muitos problemas tinham socialmente. Mas, infelizmente, muita parte da população não sabia disso, mas depois foi tarde. Bora falar um pouco agora do antissemitismo, né, que era aquela ideia contra os judeus que o Hitler ele pregava, né, no livro A Minha Luta que ele escreveu, né? Então, uma das medidas feitas inicialmente foi em 1933, onde o casamento ou namoro entre arianos, né, que era a raça pura, com os judeus passou a ser proibido. Além disso, os trabalhadores judeus passaram a ser aposentados e proibidos de trabalhar em imprensa, porque assim eles poderiam falar algo contra o Hitler e podia ser ruim. Além disso, os estudantes judeus deveriam ter algumas numerações, né, para poderem ir para a universidade ou para as escolas. Em 1936, aqueles judeus, né, que faziam parte do exército foram expulsos. E em 1938, né, os judeus deveriam utilizar alguns documentos, né, e passaportes especiais, e todos os seus bens e capitais foram cancelados, né? E aí muitos problemas, né, começaram a chegar e, consequentemente, muitos foram mortos ou mandados para o campo de concentração, especialmente, né, depois da Noite Cristalina, que foi aquela parte onde eles tacaram fogo, né, nas lojas e, consequentemente, soltaram muito vidro, né, por isso Noite Cristalina, e muitos judeus foram mandados para o campo de concentração depois disso, né, esse ódio que eles tinham contra os judeus. Então vamos falar um pouco agora, né, da Olimpíada que a gente teve em 1936, que foi lá na Alemanha, né, em Berlim. Então, apesar de ter muitos problemas, né, de ideais, muitos países deixaram isso de lado, né, e foram para as Olimpíadas. Então, de certa forma, qual foi o objetivo de Hitler, né? Expandir a ideia do nazismo, mostrar, né, a superioridade alemã, a força que eles tinham, mas eles eram bem autoritários, né? Então, consequentemente, muitos competidores judeus que queriam participar, o Hitler não queria que eles participassem. Mas como as Olimpíadas não tinham essa questão política, né, originalmente, o Comitê Olímpico disse, se vocês não deixarem os participantes judeus entrarem, vocês não vão sediar a Olimpíada. Então, Hitler, mesmo não querendo, porque na visão deles não eram alemães puros, ele teve que deixar para eles poderem participar e eles terem uma chance de ganhar. No entanto, quem mais se destacou com certeza foi os negros, né, dos Estados Unidos, como por exemplo Jesse Owens. Esse cara ganhou todo o atletismo e mostrou que o racismo e o preconceito, né, da Alemanha não tinham fundamentos, que a cor da pele realmente não era importante, porque todos nós com esforço podemos vencer tudo o que queremos. Fechou? Então, pessoal, foi isso. Essa foi basicamente, né, o nazismo na Itália, que originalmente depois iria dar início à Segunda Guerra Mundial. Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E vamos lançar novos vídeos semana que vem. E é isso, tá bom? Valeu, pessoal. Até!